Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ives Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o Sem Notícias desta quinta-feira está começando, trazendo para você os principais assuntos que marcaram Linhares e região. Confira em destaque na edição de hoje. Estudantes do IFES de Linhares fecharam a BR-101 em protesto contra os cortes na educação. Carro é furtado em frente à residência do proprietário no bairro Conceição, em Linhares. Simulação de resgate de vítima de acidente de trânsito fechou o Maio Amarelo aqui no município. Anúncio de emprego numa loja do centro de Linhares gerou uma fila de candidatos no centro da cidade. O prefeito Guilherme Zanon comentou a liderança do município na geração de emprego no mês de abril. Hoje também é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Veja ainda os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TV Sim Linhares, seu canal local. Estudantes do IFES de Linhares também aderiram aos manifestos registrados em várias partes do Brasil nesta quinta-feira. Os manifestantes fecharam por cerca de 1 hora a BR-101. Os manifestantes concentraram-se no cruzamento da BR-101 entre o centro da cidade e o bairro Shell, em Linhares. Com cartazes nas mãos e fazendo muito barulho, os estudantes protestaram contra o contingenciamento de verbas da educação anunciado pelo governo Bolsonaro. A manifestação começou por volta das 10 horas da manhã e terminou às 11. Irritados, alguns motoristas tentaram furar o bloqueio, mas foram impedidos de prosseguir. Já perto de terminar o movimento, um condutor teria forçado a passagem e por pouco não feriu uma adolescente. O senhor, ele passou quase em cima do meu pé, tirou meu chinelo. O chinelo ficou agarrado dentro do negócio dele, dentro do carro. Ele furou o bloqueio. Uma falta de educação pra gente que tá ali, sabe, buscando os direitos, e eu acho uma coisa inadmissível. Após ser advertido pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi liberado. Parte do grupo seguiu para a Grande Vitória para se juntar a outros grupos que protestaram também na capital. E uma simulação de atendimento à vítima de acidente de trânsito fechou o Maio Amarelo em Linhares nesta quinta-feira. A movimentação aconteceu nas imediações do Mercado Municipal. A movimentação logo pela manhã nas proximidades do Mercado Municipal, no centro de Linhares, chamou a atenção de quem passava pelo local. A cena de um condutor preso às ferragens serviu para mostrar como é o trabalho de resgate e a mobilização que as equipes de socorro precisam fazer em caso de acidentes. A importância da ação é conscientizar as pessoas, para estarem vendo aí nessa simulação o que traz um acidente de trânsito, todo o transtorno, tanto para a vítima como para a sociedade, sempre buscando a conscientização das pessoas para que evitem aí, o desrespeito às leis de trânsito, para que isso não venha acontecer. O Corpo de Bombeiros destacou a importância de se passar a correta informação sobre o local e circunstâncias de acidentes ao acionar as equipes de resgate. O mais correto a ser feito é você chegar no local, verifica a cena, não tenta fazer alguns procedimentos que você não conhece, porque você pode estar machucando a vítima, ela pode ter lesão cervical, ela pode ter hemorragias, e você tentar retirar pode prejudicar ou causar um novo acidente para a vítima. Então chega no local, verifica, vê quais são os níveis vitais dela, tenta dar o suporte necessário sem mexer muito a vítima, tenta ver se está vazando combustível, que esse combustível pode gerar ignição, a ignição vai pegar fogo no carro, se tem risco de eletricidade. Então tem que verificar tudo isso e tentar chamar o suporte necessário. Em Linhares, o Maio Amarelo contou com blitz, abordagens em cruzamentos, palestras, distribuição de panfletos e ações voltadas para o público infanto-juvenil. Essas ações são muito importantes, segundo o Departamento de Trânsito, elas devem continuar ao longo do ano, com o Trânsitolândia, inclusive, isso porque Linhares é um dos municípios que mais registram acidentes de trânsito no estado do Espírito Santo. Nos bairros da cidade, muitos cruzamentos têm sido palco de acidentes graves envolvendo principalmente motociclistas. O Fiat Uno, que você vê agora na imagem, foi furtado nesta madrugada de quinta-feira no bairro Conceição. O veículo pertence a um representante comercial e estava estacionado em frente à residência do morador. Nesta manhã, ao sair de casa para trabalhar, o carro não estava no local de costume. O veículo 2 portas possui placas modelo Mercosul HLJ2B47. Quem tiver informações sobre este carro furtado pode ligar para o Disque Denúncia 181 da Polícia Civil ou direto para a Polícia Militar através do 190.
Quinta-feira também é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Marsalha. Confira a coluna de hoje. Olá, você já parou para pensar como os pensamentos influenciam nos resultados que temos na vida? Nosso padrão de pensar é negativo, porém podemos mudá-lo reprogramando nosso inconsciente através da repetição do novo padrão com afirmações positivas. A escritora Louise Hay traz isso muito bem claro no seu livro Você Pode Curar Sua Vida. Seja qual for o problema, ele se origina num padrão de pensamento. Se você não sabe que pensamentos estão criando seus problemas, pergunte-se, que tipo de pensamentos estou tendo para criar isso? Sente-se relaxadamente e faça a si mesmo essa pergunta. Pensamentos como não sou bom o bastante, nunca faço nada direito, é tudo minha culpa, traz ressentimento e incapacidade. E esses são os piores padrões, os mais prejudiciais. Decida mudar isso. Imagine que tem um filho que há muito tempo recebeu permissão de ficar acordado até tarde. Num belo dia, você decide que ele vá para a cama todas as noites às 8 horas. Como acha que será a primeira noite? A criança se rebela contra a nova regra, esperneia, inventa um monte de coisas para não ir se deitar. Se você não ficar firme na sua decisão, seu filho ganhará a disputa e tentará te controlar para sempre. No entanto, se você não abrir mão e manter a calma, insistindo que essa é a nova hora de dormir, a rebeldia irá diminuir. Em 2 ou 3 noites, a nova rotina estará estabelecida. O mesmo acontece com a sua mente. Inicialmente se rebelará, mas depois assumirá o novo padrão. Faça uma lista de afirmações positivas, do tipo, eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou calmo, eu sou próspero. Sinta como você se sentiria se fosse feliz, calmo, saudável, próspero. Então, crie uma maneira de se lembrar diariamente de fazer as suas afirmações. Nós somos 100% responsáveis pelas nossas experiências. E cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Muito obrigado, Margot, pela participação. Bom final de semana. Até quinta-feira da semana que vem. É hora de conferir como fica o tempo nesta sexta de outono em toda a região. A sexta-feira vai ser com sol entre nuvens, mais uma vez sem chuva, temperaturas bastante elevadas. Linhares terá mínima de 20, máxima 34 graus. Colatina com mínima de 19, máxima de 32. Em São Mateus, variação entre 21 e 34. Já em Vitória, a mínima prevista é de 20 e a máxima de 33 graus. E a seguir você vai ver que o anúncio de vagas de emprego numa loja no centro de Linhares acabou gerando uma fila que dobrou a esquina nesta quinta-feira. É daqui a pouquinho. O desemprego, infelizmente, ainda é o drama da maioria dos brasileiros e em Linhares não é diferente, apesar do surgimento gradativo de novos postos de trabalho. Bom, essa imagem que você vê agora é de uma fila de candidatos a vagas abertas numa loja no centro da cidade nesta quinta-feira. Bastou a loja fazer o anúncio de que estava contratando para a fila se formar e dobrar a esquina. Bom, apesar da retração nas vendas nos últimos anos, o comércio de Linhares ainda é um dos setores que mais contratam, abrindo oportunidades, principalmente para quem está à procura do primeiro emprego. E por falar nisso, nós comentamos na edição passada a liderança de Linhares no ranking de geração de empregos no Espírito Santo no mês de abril. O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, também comentou esses números e falou sobre o que o município tem feito para atrair novos investimentos. Realmente os números com relação à geração de empregos divulgadas na última semana traz Linhares como destaque dos 2.881 empregos novos gerados no município, ou seja, entre admissões e demissões, tivemos um saldo de 2.281 novos postos de trabalho. Linhares contribuiu com 1.041, é um número bastante significativo, corresponde a 40% de todo o saldo positivo na geração de emprego que foi gerado no Espírito Santo. Isso nos deixa bastante felizes. No passado nós tínhamos o agronegócio, a agropecuária sempre como uma grande geradora de emprego, continua ainda, né? Mas também
vemos agora a indústria de transformação se colocando como um fator importante de desenvolvimento no nosso município. Quase 700 desses 1.041 empregos foram gerados por esses dois segmentos. E queremos diversificar mais. Queremos ver o nosso comércio gerando empregos, o turismo, e tenho certeza que logo, logo vamos conseguir esse objetivo. Os incentivos que temos são os mesmos que os 28 municípios colocados na região da Sudene possuem. O que nós temos feito? Nós temos percorrido esse país afora, fazendo o convencimento do empresariado nacional de que essa região, particularmente Linhares, é um bom local para se expandir os negócios, e temos conseguido sucesso. É isso aí, tem que gerar cada vez mais emprego, né? A população precisa estar empregada, ter ali o seu salário no final do mês e movimentar a economia. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou valendo R$ 371 a saca. O Arábica 7, R$ 315. O Conilon tipo 7 subiu mais um pouquinho, cotado hoje a R$ 281 a saca. Vamos agora aos assuntos do esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. HIE Esportes e Central Bikes e Motos. Começa no próximo domingo o campeonato de veteranos aqui de Linhares, acima de 40 anos, é o Master 40. Vamos conferir comigo na tela. Tá aí para você todos os jogos deste final de semana em campos da sede e do interior. 8 da manhã, Chaves AB, Náuticos, Bar e Interlagos. Às 10 da manhã, União São José e Líder, que é do centro da cidade. No estádio do bairro São José, às 9 da manhã, Barça, o Barcelona do Interlagos enfrenta o Bar do Mineiro. No Estádio Nacional do bairro Aviso, 8 da manhã, Bengala de Ouro e Use do BNH. Às 10 da manhã, o nosso Mata do Lago, fica aqui pertinho da Rede Sim, e Araçá. No estádio do Santa Cruz, ali em frente ao supermercado Torra Torra, 8 da manhã, Flamengo do Canivete e Unidos do Linhares 5. Às 10 da manhã, tem Santa Cruz e Nacional do Aviso. Agora vamos para a Regência. O Regência recebe o Master Clube às 8 da manhã. É bom lembrar que o time do União São João é o atual campeão da competição. É bom lembrar que neste sábado, 15 horas, São Mateus e Linhares, direto do Sernambi, pela Sim FM 106.1, lá na rádio. Tá bom? É futebol decisão da segundona capixaba. Muito obrigado, Altemar, pela participação, pelas informações esportivas. Depois do intervalo, você confere uma entrevista que fala sobre os mais de 110 transplantes de órgãos que foram feitos aqui no Espírito Santo só neste ano de 2019. É daqui a pouquinho. O Espírito Santo registrou só neste ano de 2019 mais de 110 transplantes de órgãos aqui no estado. Esse é o destaque da nossa entrevista exclusiva de hoje, feita nos estúdios do Grupo Sim, em Vitória. Confira o bate-papo. Para falar sobre esses números, os desafios e, claro, a importância da doação, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do Centro Estadual de Transplante, Maria Machado. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Pois é, esse ano a gente, janeiro a abril, já são mais de 110 transplantes. O que significa esse número? Significa que as famílias estão dizendo sim para a doação dos órgãos dos seus entes. Muito importante esse sim, né? Exatamente. Demonstra, que as famílias estão mais solidárias e entendendo a importância desse gesto num momento tão difícil da vida delas. Um destaque que eu acho interessante a gente falar é que, assim, no ano passado, de janeiro a abril, a gente tinha um pouco mais de transplante, mais de 120. Só que uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar a entrevista é que este mês de maio, vocês perceberam aí um número muito positivo, muitos transplantes acontecendo, né? Exatamente, o mês de maio ele trouxe vários transplantes, o fígado, a gente teve aí um número expressivo de transplantes, o rim, coração. Então as famílias no mês de maio, elas disseram sim, de uma forma mais intensa aqui no estado.
Pois é, disseram sim. E quando a gente fala do dizer sim, é muito importante porque ainda existe muita recusa. Né? Esse mês de maio, vocês já fizeram aí... Quantas pessoas disseram sim? Como é que foi isso, essa porcentagem? No mês de maio, nós fizemos 8 entrevistas familiares e destas, 5 disseram sim. Né? Então, a gente fechou aí com 32% de recusa até o dia de hoje. O mês ainda não fechou, né? Então, até o dia de hoje, estamos com 32% de recusa. Essa porcentagem de 37,5%, essa porcentagem, ela é comparada com outros meses, ela é menor? Outros meses esse número é maior? É muito variável, né? De janeiro a abril, nós podemos observar 67% de recusa familiar no estado. Então, é um número muito alto ainda. Mas eu acredito que, diante das informações e da importância que é a doação, esses números eles vão cair no estado. Pois é, muito importante. Hoje em dia, a gente tem uma fila que ultrapassa, né, as mil transplantes, né? O que a gente está precisando mais? O que se percebe? O paciente está precisando mais do quê? Os receptores, eles aguardam, né, o sim da família, porque é a última alternativa terapêutica de quem está na fila de transplantes. Ou ele, né, tem o transplante, ou então a condição de saúde dele vai se agravar, podendo ter até o risco de morte, né? E a família, diante do diagnóstico de morte cefálica, nesse momento tão difícil, cabe a ela 2 alternativas. Ou ela faz a doação dos órgãos doentes, ou então ela vai fazer o funeral, né, doente dela. Então, a gente observa que, quando a família recusa, ela não entende, né, o desejo do doente dela, ela fica receosa em dizer sim, né, para essa doação. Então, a partir do momento que a família entende o desejo do doente, fica mais fácil para que ela possa tomar essa decisão nesse momento tão difícil. E o ente, a pessoa que acabou partindo, e ela tem esse desejo, isso ainda vale? A pessoa, eu sou doador de órgão, ou ainda a gente precisa do aval da família? A família é quem decide, né, nesse momento tão difícil. Mesmo que eu tenha escrito, né, nas redes sociais, tenha dito para minha família, se a minha família não entender a importância da doação e o meu desejo, ela não vai dizer sim durante a entrevista familiar. Entendi. Então, pela legislação hoje, não adianta deixar escrito na habilitação, na identidade, né, nem registrar em cartório, que isso não tem validade legal. É a família quem decide no momento da doação. No caso, hoje em dia, o rim aqui no estado é o órgão que tem uma fila mais extensa? Exatamente, 900 pessoas hoje aguardam na fila renal. E por quê? Um transplante renal. É uma doença crônica, né, que a gente tem observado e que, diante, né, da hemodiálise, uma das opções terapêuticas que a gente tem é o transplante, né? Os outros, eles são órgãos são pacientes que precisam de órgãos e que também têm gravidade, mas que eles não podem aguardar por muito tempo na fila, né? O paciente renal, ele ainda fica na máquina de hemodiálise, mas o paciente que aguarda por um coração, às vezes ele está na UTI, o que aguarda por um fígado também está na UTI, está numa condição de saúde muito ruim e muitas das vezes eles não conseguem aguardar a chegada desse órgão, né, e vem a óbito. Pois é, falar dessa questão um pouquinho da doação, né, de todo o processo. A partir do momento que uma pessoa perdeu a vida, mas está lá, né, os órgãos estão lá para serem doados. Qual é o trabalho? Vocês contam aí quase que com uma força-tarefa aí para conseguir fazer esse trabalho, contam com o apoio até de outros órgãos, né, de outras instituições? Exatamente, eu gostaria de destacar, né, esse último final de semana, diante de todo o caos que a gente enfrentou na região metropolitana, enchentes, vários setores nos auxiliaram, porque nós tivemos uma doação no sul do estado e a gente não conseguia. Nós temos a van, né, que leva a equipe de transplante, que traz os órgãos e entrega dentro do centro de transplantes, e nesse dia nós contamos com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que teve que, através dos batedores, nos resgatar lá no viaduto de Viana, encaminhou essa equipe para Cachoeiro e no retorno a nota aérea, que geralmente traz o coração para a gente por causa do tempo, né? Eles também não conseguiram levantar voo, mas a Polícia Rodoviária Federal, no carro deles, trouxe o órgão em tempo hábil para que fosse transplantado aqui na metropolitana. E esses órgãos ajudaram quantas pessoas? Nessa doação nós tivemos 4 pessoas que foram beneficiadas. A gente teve a doação do coração, fígado e os 2 rins.
Quanto mais a gente fala, nós da imprensa também, quanto mais a gente fala disso, vocês lá percebem uma procura maior, as pessoas elas ficam mais interessadas, elas percebem a importância da doação? Exatamente. Quando a gente observa que a mídia ela começa, né, a trazer os casos e mostrar a importância da doação, as famílias elas se sentem mais seguras, né? E a gente observa que a gente tem um aumento aí no número de doações. Você acredita que talvez as famílias ainda tem muito dessa recusa por falta de informação, talvez não tentou se informar direito, ou também tem essa questão do luto? São muitas variáveis, né? A gente parte do pressuposto que é uma morte muito específica, né? Que é a morte do cérebro. Então, geralmente, ela é causada por um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral, um derrame, que a gente chama, um aneurisma que se rompeu. Então, é uma morte muito súbita. Então, a gente está aqui conversando e eu posso acontecer de, né, ter um acidente ali fora e ser encaminhada para o hospital e evoluir para uma morte cefálica. Então, a família ela não teve tempo de entender aquela condição de saúde doente dela. E aí ela recebe esse diagnóstico muito abrupto, né? Então, tem as fases do luto que a gente observa, da negação, né? Mas, assim, eu acredito que diante da informação, as famílias elas estão começando a entender a importância da doação e como é que é feito todo esse processo, que é muito seguro, é feito por equipes especificamente capacitadas dentro dos hospitais e uma vez que a gente tem um diagnóstico, né, a família ela tem sim aí na mão dela, né, o atestado de óbito doente dela e ela pode ou doar os órgãos ou então seguir para os proclâmites funerários. Uma pessoa ela consegue salvar quantas vidas? Na doação até 7, né? E a gente ainda fala que é 1 salva 8, né? Porque a partir do momento que a família doa, né, eu também libero um leito de UTI. Por hoje é só. Eu agradeço a você que sempre nos acompanha pelo canal 16.1 em HD. Para quem é assinante Sky, nos assista no canal 316.1. Agora você pode também interagir com as nossas redes sociais, facebook.com/RedeSimLinhares. No nosso canal no YouTube você pode rever nossos vídeos, matérias e também as nossas entrevistas. O telefone da redação 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.